Inteligência artificial, Lucas, um tema que está entrando um pouco mais no vocabulário, no dia a dia dos investidores, mas é uma coisa que já vem, né, de vários anos, muitas empresas investindo em desenvolvimento, em tecnologia, em inteligência artificial, mas parece que agora é o tema do momento, todo mundo falando só disso. Queria entender a sua opinião a respeito de inteligência artificial e como que as empresas elas estão se utilizando dessa tecnologia, desse mecanismo para crescer, para melhorar o seu ambiente de trabalho. Certo, sim. A inteligência artificial como conceito, até teórico, antes de prático, é uma coisa muito antiga. Na verdade, a história do desenvolvimento da inteligência artificial se confunde com a própria história do desenvolvimento da nossa computação, da computação moderna, de como ela surgiu ainda nos anos 40, o primeiro computador eletrônico, e desde então a evolução que a gente teve em dois grandes campos da computação no geral, que é a capacidade de computar e tratar dados, que evoluiu de maneira exponencial dos anos 40 até os dias de hoje. Então, com os avanços que a gente teve na parte de semicondutor, na parte de microprocessador, a gente expandiu muito a capacidade de tratar grandes quantidades de dados e trabalhar essa grande quantidade de dados. E, de um outro lado, a quantidade em si de dados que a gente tem à disposição para trabalhar. Então, se nos anos 40 a gente tinha talvez poucos grandes computadores dispostos no mundo, que geralmente eram propriedade de órgãos, de grandes empresas, de governos, depois a gente teve o advento do computador pessoal. Basicamente todo mundo começou a ter um computador em casa, até os dias de hoje, onde todo mundo praticamente tem no seu bolso o poder de um supercomputador de muitos anos atrás. Então, todos esses dispositivos eletrônicos que foram se expandindo e descentralizando e sendo acessíveis para cada vez mais pessoas e interações, foi gerando uma quantidade de dados cada vez maior também. Então, hoje, na verdade, o ponto que a gente está é que a gente cresceu de maneira exponencial nos últimos 80 anos, a quantidade de dados que a gente consegue trabalhar, e a gente cresceu exponencialmente a quantidade de dados disponíveis para que a gente possa trabalhar. Então, em cima desses dois grandes temas, a inteligência artificial ela sempre foi trabalhada, ela sempre foi discutida. Vale lembrar, pouco mais de 10 anos antes na verdade, depois do primeiro computador desenvolvido eletrônico, o Alan Turing já falava de inteligência artificial. Né? E nos anos 60 a gente teve romances aí como 2001 Odisseia no Espaço, a série animada Jetsons, assim, você teve a inteligência artificial fazendo parte do nosso imaginário. A grande questão é que a gente esbarrava na limitação técnica, na tecnologia que a gente tinha disponível naquele momento, na quantidade de dados e na nossa capacidade de trabalhar esses dados. Né? Isso foi melhorando com o tempo, os avanços foram acontecendo, temas e campos da pesquisa em inteligência artificial, como machine learning, já são bastante presentes, pelo menos desde os anos 80. É nos anos 80 que a IBM derrota o Kasparov na disputa de xadrez. A partir dos anos 2000, a gente tem uma evolução, digamos assim, nessa discussão de machine learning, que a gente entra nos modelos de deep learning, que são um pouco mais complexos. A gente também começa a ter resultados mais práticos, mais específicos. E o que mudou, na verdade, acho que um ano para cá, que a inteligência artificial parece que ela tem renovado um pouco o seu buzz, assim, né, a quantidade das vezes que a gente comenta nesse momento, eu acho que na acessibilidade que o grande público está tendo a essa inteligência artificial. Então, nesse ano, uns meses atrás, o Bill Gates, em seu site, escreveu um artigo super interessante, em que ele diz que, durante a sua vida, duas grandes mudanças tecnológicas marcaram ele profundamente, e ele acreditou que, a partir de então, a gente ia sofrer transformações bastante importantes nas nossas vidas. Uma foi ao longo dos anos 70 e 80, com o advento das interfaces gráficas de usuários. Então, na computação mais antiga, a gente tinha um computador com aquela tela preta, com um prompt de comando que você precisava inserir o que você queria executar naquele momento. Isso era uma atividade um pouco mais técnica do que a gente tem hoje. Né? Com a interface gráfica e com esse modo de interagir com o computador que a gente hoje faz, com as janelas, com o mouse, de forma parece que intuitiva,
se tornou muito fácil todo mundo se interagir com o computador, todo mundo usar esse eletrônico à sua disposição. Então, essa foi uma mudança tecnológica que para ele foi muito marcante, e a segunda foi na inteligência artificial, nos desenvolvimentos mais recentes, que são os modelos de linguagem natural que a gente está vendo, os NLPs, que fez com que a inteligência artificial e os modelos de AI se tornassem mais acessíveis para o grande público, na medida em que hoje você abre um chat GPT, você consegue conversar com ele, você consegue usar palavras. Então, ele sai um pouco da bolha do campo talvez mais acadêmico, mais técnico, onde para você interagir com esse modelo, você precisava de um conhecimento específico de programação, para você eventualmente trabalhar ali as aplicações, e você parte agora no momento em que a gente está, onde essa inteligência artificial antitécnica ela começa a ser mais acessível. Então, qualquer pessoa com conhecimento mínimo consegue fazer perguntas para um sistema hoje, para um modelo como esse, e consegue ter respostas. Então, essa mudança de interação, essa quebra de barreira de entrada nessa relação entre o usuário e a máquina, assim como foi importante na era do computador pessoal, para que todo mundo pudesse interagir cada vez mais com a máquina, a gente parece que está entrando nesse momento também. E isso é muito importante, porque você permite que esse produto ele seja cada vez mais interessante para que desenvolvedores desenvolvam aplicações que possam ser consumidas por grandes massas. Então, a gente está no momento onde a gente vai, eventualmente, entrar num boom de novas soluções e aplicações de fato mais práticas e acessíveis para todo mundo, técnicos ou não, que vão gerar, eventualmente, ganhos para a gente no nosso dia a dia. Lucas, então, basicamente, saíram das mãos de grandes empresas, grandes corporações, com programas difíceis, né, de serem feitos ali, uma linguagem de programação muito restritiva para o acesso geral, para o público em geral, ter acesso à inteligência artificial e, enfim, poder se utilizar disso para questões do dia a dia. Eu queria entender a sua visão sobre dois aspectos, né? O primeiro deles sobre empresas que porventura estejam listadas na bolsa que acabam se utilizando desse boom de inteligência artificial, mas na questão de uma startup ou de uma empresa que esteja começando, sendo diferente de uma empresa que, por exemplo, já está muito consolidada no mercado, como você bem citou a IBM, você citou também a Microsoft, né, do próprio Bill Gates. Tem outras empresas também que estão se utilizando bastante dessa tecnologia que acabou caindo agora, aparentemente, mais na boca das pessoas. Como que a gente diferencia em termos de investimentos para um investidor de tentar, né, capturar esse bom momento, ou pelo menos esse boom da inteligência artificial, nesses dois sentidos, né? Empresas mais recentes, mais, digamos, de crescimento, de uma tecnologia mais acelerada, e empresas mais consolidadas que continuam se utilizando desse recurso. O CEO da Microsoft, o atual CEO da Microsoft, ele costuma dizer em suas teleconferências de resultado algo bastante legal para você pegar a ideia nesse tema, assim. Nos últimos anos, né, o crescimento com TI no mundo tem crescido acima do PIB de maneira consistente, e hoje o setor o gasto, se a gente pegar no mundo todo de TI em proporção do PIB, ele representaria algo como 5% do total. E ele deve continuar a crescer acima do PIB, então nos próximos anos a gente tende, na visão dele, a dobrar e chegar eventualmente a 10% do PIB total gasto em TI. O que isso significa? Isso significa que num mundo que está cada vez mais conectado, que cada vez mais novas soluções estão sendo desenvolvidas, cada vez novas aplicações são oferecidas ao mercado e consumidas pelo mercado, o gasto com TI vai continuar crescendo. Entre vários elos da cadeia do TI, como proporção do PIB. Então, assim, quando eu penso em investimentos em AI, acho que mais do que isso, assim, eu continuo, na verdade, numa tendência secular de investimento em computação no geral. E essa demanda por computação no geral, ela talvez esteja entrando agora numa nova eventual fase de aceleração, porque o AI vai trazer nesse momento de mais maturidade sobre essa ciência, vai trazer novas aplicações
vai trazer novas soluções e que eventualmente vão começar a ser consumidas. Então, nesse elo da cadeia do TI, você tem várias empresas em vários setores. Desde o início, na manufatura, você tem, por exemplo, os fabricantes de chip, fabricantes de semicondutores, de microprocessadores. Você tem empresas globais como a ASML, como a TSMC, que ficou muito famosa recentemente, que são as empresas que produzem esses componentes, né, esses processadores que estão inseridos em todos esses hardwares tecnológicos que a gente começa a interagir cada vez mais daqui para frente. Se de uns anos para cá um relógio não tinha um chip, hoje um Apple Watch começa a ter uma fechadura hoje eletrônica, começa também a ter um chip, um carro que se torna um carro mais smart hoje em dia, né, quase um computador sobre 4 rodas, também começa a usar chip. Então a gente está entrando no mundo sensorial, no sentido amplo da palavra, de que a gente está interagindo com uma quantidade de sensores e unidades de computação cada vez mais presente, que a gente cada vez menos até percebe, de tão natural que isso tem sido. Então, você tem essas empresas que vão fabricar diretamente esses componentes físicos, tá? Você tem as grandes empresas de tecnologia, as big techs como Amazon, Microsoft, Google, que devem continuar também a ter um crescimento bastante importante no segmento de computação em nuvem. A computação em nuvem ela foi fundamental nessa jornada que a gente está vivendo, inclusive de inteligência artificial. Porque o que aconteceu de 2006, quando a Amazon desenvolve o AWS para cá, foi que a gente teve uma acessibilidade muito grande do poder computacional. Antes, qualquer empresa, qualquer pessoa que quisesse ter um computador potente ou desenvolver uma tarefa que demandasse um requisito técnico muito alto, deveria investir muito pesadamente num computador, num servidor desse, que hoje pode ser contratado as a service através de um cloud. Então, hoje, qualquer pessoa munida de um cartão de crédito consegue ter acesso à computação mais avançada que ela tem, que a gente tem no mundo, através desses servidores de cloud. O que acontece no AI é que, como os modelos de AI são muito demandantes de dados e de necessidade de tratamento desses dados, ou seja, são modelos muito complexos, que demandam muita energia e muita computação para rodar, são as grandes provedoras de computação em nuvem que vão continuar oferecendo os seus serviços para um mundo cada vez mais conectado e intensivo em tratamento e geração de dados. Então, as Big Techs ainda se inserem nesse mercado, juntas, se você pega o segmento de cloud de Google, Microsoft, Amazon, talvez os 3 principais players, é uma receita anualizada aí já a mais de 200 bilhões de dólares que continua crescendo 20% ao ano, assim, é algo fantástico. Então, a gente inclusive, é o elo da cadeia que a gente talvez mais se interessa aqui para investir. E seguindo, você vai ter, eu acho que, fazendo um outro paralelo interessante, né? Quando surge o iPhone, assim, talvez a principal inovação que o iPhone trouxe foi o App Store, né? O iPhone permitiu que qualquer desenvolvedor desenvolvesse uma solução, uma aplicação que em questões de segundos pudesse ser baixado por milhões de pessoas em dispositivos que estão diariamente em seus bolsos. O que a gente vai fazer com o AI se tornando acessível dessa maneira é que uma quantidade enorme de desenvolvedores e novas aplicações vão começar a ser feitas e disponíveis ao público na medida em que agora a gente reduziu justamente essa barreira de comunicação entre o público e a máquina intensiva em AI. Então você vai ter uma série de empresas hoje de software, de soluções diversas que vão incorporar mecanismos de inteligência artificial para melhor prover seus produtos ou seus serviços aos seus clientes. Então, se a gente consegue ser mais eficiente nessa relação com o nosso cliente, a gente consegue agregar mais valor. E se a gente agrega mais valor, é mais retorno que os acionistas dessas empresas têm. Então, a inteligência artificial ela vem como um input de ganho de produtividade esse que pode ser remunerado lá na frente. Então, você tem desde o elo físico, propriamente de hardware, ao elo dos cloud computers e ao elo, eventualmente, aí dos softwares que vão ser desenvolvidos baseado nessa tecnologia. A cadeia é bastante ampla.